Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. A gente estava, na Guerra do Peloponeso, na expedição ateniense à Sicília, né? Eu não achei, eu queria deixar algumas imagens para depois, né? Mas então eu botei essa que é o mapinha que a gente vai ver depois do cerco, né? Então, não havia um centro de. O que o autor começa falando, né? Eu achei um pouco questionável, mas ele fala assim: não havia um centro de informação e de notícias no mundo antigo para que se pudesse tomar decisões, né? Um centro que coletasse e avaliasse as informações. Por isso, muitos siracusanos não acreditaram que Atenas estava querendo atacar sua cidade, porque ele fala assim que, na verdade, tanto nas aristocracias, né, mas também na democracia, o cara chegava e falava assim: ah, eu recebi notícia de que eu conversei com alguém de tal cidade e eu fiquei sabendo que eles estão vindo atacar a gente, né? Tipo, o cara vinha com as informações dele, porque se ele era uma pessoa importante, ele tinha contatos, né? E sabia o que estava acontecendo, né? Então você tinha os rumores que chegavam, né? Boatos, assim, né? Ou essas informações que os caras poderosos tinham, assim. E o autor fala que não tinha não tinha também um lugar para validar, né, essas informações, embora fique a questão, né, de que quem valida a informação, né, mas realmente os siracusanos, né, não estavam, eu acho que é assim que fala, né, siracusano, mas eles não, muitos não acreditavam o, que Atenas estava vindo atacar eles, sobretudo os caras mais democráticos, porque a tendência é que quando você está em guerra é de passar o poder para os aristocratas, né, que entendem mais de guerra e das coisas serem menos democráticas, né? Então eles falavam que isso era um golpe para tentar concentrar o poder na mão dos aristocratas. Isso vai acontecer. Eles tinham 15 generais e aí eles dão um pé na bunda dos 15 generais e ficam com três caras que eram aristocratas e que entendiam mais de guerra, né? Então a frota ateniense, aqui no começo, vai ser mais assim, Atenas parece que não quer atacar eles, assim, que tá meio só. Não, parece que não vai atacar de verdade. Então, ela se aproxima do porto de Siracusa, faz uma proclamação, né? Na semana seguinte, uma pequena força terrestre ateniense foi expulsa, né, de Siracusa, né? Os caras que estavam ali chegando perto. E eles, então Siracusa, né, se decide atacar Atenas na base, que é nessa cidade de Catana. Mas foi uma armadilha que o Nícias tinha preparado. Então, enquanto Siracusa estava avançando pela terra, ele pegou os barcos e foi para Siracusa, né? É um negócio meio, não sei se foi bem pensado, né? Mas Siracusa foi meio besta, assim. E eles não estão com, os generais deles não são muito bons, assim. E o exército é mal preparado, né? Então eu achei que ele tinha entrado no porto, né, de Siracusa, mas ele ficou ali perto, né. Então os inimigos, né, que é Siracusa voltou à tarde, quando viu que os atenienses não estavam mais lá, eles acamparam fora da cidade e Nícias avançou antes que eles tivessem muito tempo para se organizar. Teve chuva durante a batalha e o que favoreceu os atenienses, que eram mais experientes. E o exército de Siracusa se dispersou e fugiu para dentro da cidade. Então, o Nícias voltou com o exército para Catana devido ao inverno, né? Ele construiu tipo umas fortificações ali, né? Eu não sei por que que... Bom, talvez ele tenha construído as fortificações depois, desculpa, mas ele deu ali uns ataques em Siracusa e depois voltou com o exército para lá. Talvez ele tenha deixado só uma pequena guarnição nas muralhas, realmente eu não sei. Mas a ideia, a gente tinha visto isso nos outros vídeos da Guerra do Peloponeso, de construir fortificações, né? Atenas tinha também aquelas, já eram mais colônias, né? Mas eles iam implantando pequenas bases, assim, né? E ele também não tinha pouca cavalaria, né? E ele não podia comandar a planície, né? A cavalaria se dá muito bem na planície, e como ele tinha pouca cavalaria e muita infantaria, ele não conseguia realmente avançar, né? Então, em Atenas, os homens mais proeminentes eram a favor da guerra e apoiaram o cerco, enviando dinheiro e mais cavalaria, que vai chegar em alguma hora. Então, Siracusa buscou apoio no resto da Sicília, mas também em especial na Grécia, com Corinto e Esparta. Corinto já estava em guerra com Atenas, né? Então, né, já estava ajudando, né? Num certo sentido. E Esparta queria que Atenas, e não eles, causasse a ira dos deuses, rompendo a paz, né? É sempre estranho porque eles estão em paz, eles não estão em paz, né? É meio que estranho essa questão na paz de Nícias, né? Mas nesse momento Esparta não quer entrar em guerra, né? Então, porém, Esparta precisava agir, pois Alcibiades tinha revelado que após a vitória sobre Siracusa,
Atenas atacaria o Peloponeso com todas as forças da Sicília e da Itália, né? Então tem que parar Atenas agora, senão eles vão ficar muito fortes. Então foi escolhido um cara chamado Gilipus, não sei como é que fala, que foi um general espartano, que ele foi liderar os siracusanos e saiu junto com uma expedição de Corinto, né, que também era aliado de Esparta, para ajudar Siracusa. Pelo que eu entendi, ele foi com 4 barcos só, então ele foi mais para dar a expertise de general, assim, né? Mas ele saiu procurando ajuda na Itália, que não deu muito certo, né? Lembra que a Itália nessa época também é feita de várias colônias gregas, né? Então tem vários gregos ali, né? Mas foi bem sucedido em Ímera e partiu para Siracusa com 3.000 homens, que já é uma força legal. Gilipus também avançou por terra e enviou um navio com uma mensagem a Siracusa. Aí o autor fala que, tipo, esse navio era difícil mesmo de interceptar, né? O navio com mensagens, né, para falar que eles estavam chegando, né, para dar uma força para Siracusa, né? Mas o exército foi meio que uma mancada de Nícias ele não ter interceptado, não ter se preparado para isso, sabe? Ele meio que pisou na bola, assim, né? Nícias, né? Então, Gílipo deveria ter sido impedido ou atrapalhado nessa questão do exército, né? Então, ele decidiu por não atacar os atenienses devido à má movimentação de seus aliados de Siracusa. Os caras, eles eram bem, assim, mal treinados, era uma força bem improvisada, assim, então ele falou, ó, não vai dar para sair para atacar, né? Então ele foi construindo uma série de fortificações também, cercando o Nícias, que agora ele estava sitiado. Então eles meio que montaram um sítio aos caras que estavam sitiando eles. Os aliados e mercenários passaram a abandonar os atenienses e a moral ficou muito baixa. Nícias, que ele tá indo, agora está ficando mais difícil dele avançar, né? Ele não pode ir para a planície porque ele não tem cavalaria, o Nícias, né? Tem essas fortificações, então o que ele faz? Nícias envia um pedido a Atenas para que a expedição fosse abandonada ou reforçada por outra de igual tamanho, e que ele, pessoalmente, né, ele, Nícias, fosse liberado do comando por questões de saúde. Então, tá aqui um mapinha, né? Acho que vocês estão vendo no meu mouse, mas a gente tem aqui um Siracusa, né? Então tem essa ilha que chama, esqueci o nome, mas é uma ilha em Siracusa. Tem no número 2 aqui um acampamento, o forte dos atenienses, né? A fortificação que eles construíram. Eles construíram esse número 3, que é essas muralhas aqui, né? O acampamento ateniense, o campo ateniense aqui, número 4, e a frota ateniense está aqui, número 5. E aqui as contramuralhas de Siracusa, número 6 aqui, e o Gílipo construiu uma outra muralha aqui, né? Então ele meio que fechou o Nícias, porque basicamente é em cima e embaixo aqui, né? Teoricamente ele pode sair por aqui, pela esquerda, né? Mas os barcos dele estão aqui, né? Então, aí daqui ele fala de alguns fortes atenienses, o número 8, que foram capturados por Gílipo aqui no sul, né? Bem aqui no cantinho. E aí vai ter as próximas batalhas aqui. Mas por enquanto é isso, galera. Um vídeo curtinho, só para não ficar sem fazer nada essa semana. Então, vamos ver o que vai ser esse cerco de Siracusa, se eles vão ter reforços. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.